Tem um assistencialismo relacionado a, por exemplo, como posso falar, taxação de heranças, por grandes fortunas, tal, mas sem necessariamente, essa merda que tá com erro, sem necessariamente, como é que eu posso dizer, prejudicar o mercado. Seria tipo uma forma de ter o capitalismo de livre mercado, né? Mas sem deixar de lado a parte social, né? Do desenvolvimento econômico. Por exemplo, se eu pegar duas pessoas assim como posso dizer, com uma estrutura diferente familiar, vamos supor assim. Uma pessoa que já nasceu com uma melhor, como posso dizer, melhor condição para competir por uma vaga de alguma coisa, por exemplo, vamos supor uma vaga de juiz. Essas duas pessoas, sempre a que tem mais estrutura familiar, por exemplo, vai ter mais condições de atingir esse cargo ao invés da outra. Aí um dos pontos do eduardismo, né, como posso dizer, proporcionar igualdade de oportunidades entre as pessoas. Pô, minha voz tá uma merda. Porque mais que eu falo? Tá. Vai lá então. Como é que você vai chegar a isso que você falou? Né? Porque você falou que defende uma taxação que não interfira no mercado. Então, como é que pode uma taxação não interferir no mercado? E a outra, você colocou, como é que é? Agora no final aí, tu falou que para uma forma de que as pessoas não sejam, uma não tenha maiores condições do que a outra, né? De iniciar a vida aí no mercado de trabalho, é isso? Aí me diz aí como é que você vai fazer isso. Como é que ele defende, então, que isso seja feito? Sim. Deixa eu ver. A primeira parte que tu falou, não é. Peraí, eu não falei não necessariamente. Como posso falar? Sem nenhum. Sem ausência completa de intervenção. Eu tava falando que se tu for pegar, por exemplo, em relação a. Tá ouvindo normal? Tô ouvindo. Tá, achei que tinha saído. Por exemplo, em relação às grandes fortunas, se tu for pegar de maneira. Se tu for pegar a quantidade de impostos que um rico e um pobre pagam, por exemplo, tu vai ver que o rico geralmente ele paga menos e em relação à taxa, a porcentagem, a taxa dos pobres é maior. A ideia seria distribuir para quem tem mais pagar menos e quem tem menos paga mais. Deu pra entender? Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais. Tá, e aí, como é que, quais seriam os resultados disso? Você acha que isso daí não ia interferir na economia, na produção, no crescimento econômico? Não, pera aí. Eu não tô dizendo que não necessariamente interferir. Eu tô falando que não necessariamente não ia interferir. Tô falando que agora a intervenção não seria tão alto quanto no socialismo, por exemplo, entendeu? Ou seja, seria um grau de intervenção baixo. Ou seja, não, como posso explicar melhor, não interferiria no livre mercado, assim, como, assim dizendo. Lembrando que livre mercado, tô falando, não necessariamente é a ausência total de regulação.
Tá, não, tudo bem, mas vai lá. Como é que funciona o livre mercado? Você sabe dizer como é que funciona o mercado? Nesse ponto, eu falo mais em relação à liberdade de, por exemplo, de comércio, de, de trocas em geral, entendeu? Tá, Não mas aí, necessariamente uma taxação vai interferir nisso. não o quê? Necessariamente o quê? Não necessariamente uma taxação vai interferir nisso, entende? Assim, o mercado funciona basicamente como? Mercado no capitalismo, que é o que ele está defendendo então, né? É o funcionamento do mercado no capitalismo com essa, essa interferência no mercado para tentar investir em melhorias, né, um paliativo, sei lá, para melhorar um pouco a condição dos mais pobres. A ideia dele seria essa, tá? Só que é o seguinte, se você tem um mercado, como você falou, que não interferia no livre mercado, mas interfere, porque se você tem um mercado, como é que funciona o mercado? São pessoas querendo lucrar, vão investir o dinheiro deles, vão investir o trabalho deles, vão investir o que eles têm. Só que assim, se o Estado chega e te taxa mais, se você, por exemplo, você quer fazer um investimento, você tem um dinheiro, você quer investir 500 mil para você é, ganha no teu salário aí, você, sei lá, ganha 20 mil. Você quer investir 500 mil, você juntou dinheiro, investe 500 mil porque tu vai conseguir ganhar 30 mil com esse investimento, com essa empresa. Só que aí o Estado, se ele chega e ele te taxa mais, então assim, você ao invés de ganhar esses 30 mil, você vai estar ganhando às vezes os mesmos 20 mil que antes. Então, para que você vai gastar teu dinheiro, juntar teu dinheiro e gastar e investir esse dinheiro se você não vai melhorar de padrão de vida? Então, assim, isso daí seria um básico, mas dá para se generalizar para todo o mercado. Se qualquer empresa ela vai investir no mercado, qualquer empresa capitalista ela vai investir porque ela vai ter lucro. Se o Estado chega com imposto, aumenta os impostos, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, ele vai diminuir o lucro. Se ele diminui o lucro, diminui a atratividade para alguém investir nesse mercado. Então, assim, quanto menor for a possibilidade de lucro, menores são as chances de você ou de qualquer outro querer investir nesse mercado. O mercado vai ser atrativo quando ele dá mais lucro. Sim, Então, sim. como é que você vai fazer isso? Você acha que você aumentando o imposto no rico não vai influenciar no mercado? Vai influenciar. Não, eu não disse necessariamente isso. Ó, por exemplo, se tu for pegar em relação aos custos de. Se for pegar em relação ao lucro, não é só a taxação que vai definir o lucro. Tem, por exemplo, tem a parte trabalhista, o custo da mão de obra, tem é, desde aluguéis, tem, ou seja, tem vários outros custos que, que também estão envolvidos no lucro da empresa, entende? Não é só a taxação, entendeu? Tá, não, mas a taxação ela vai diretamente no lucro. Ou seja, se você qualquer coisa que você fizer na empresa, se a taxação ela é 30%, ela passar para 40%, vai diminuir o teu lucro em 40%. Não importa o que você assim, você pode tentar pagar salário mais baixo para os teus funcionários. Então, tu vai reduzir a qualidade dos funcionários na empresa, mas tudo bem, você aumentou o teu lucro. Se a taxação aumentou de 30% para 40%, mesmo assim, então você vai ter uma redução no teu lucro. Porque a taxação ela é direta no lucro. Então, sempre que você aumentar a taxação, você está diminuindo o lucro. Aí, é claro, eu posso buscar outras formas de lucrar mais. Tá, mas você vai.
vai perder produtividade se você pagar menos salário para um funcionário, se você investir menos em propaganda e marketing da empresa, se você investir menos na limpeza, se você investir menos na infraestrutura, tu pode até causar um problema de incêndio, de, de demolição, qualquer coisa. Se você parar de pagar às vezes você tem um seguro, se você parar de pagar o seguro, você pode ter um problema enorme. Então, assim, qualquer coisa, sempre o empresário ele está buscando maior lucro. Então, assim, se você pensa assim, não, eu posso taxar ele porque ele pode buscar outra forma de aumentar o lucro. Na verdade, ele já está buscando, não tem mágica. Então, assim, ele já está buscando, né, as formas que ele pode. Ele não está em uma situação em que, assim, ele está, não, eu só tô lucrando porque eu só tô com a minha empresa aqui, mas eu não quero aumentar meu lucro. Não, os caras já estão sempre fazendo o que pode. E aí, se você começa a querer cortar mais, você já está cortando de uma coisa que já está no mínimo. O empresário está sempre buscando Sim, gastar o mínimo e lucrar o máximo. Então, se você tirar sim, o mínimo, você vai ter problema, né, na empresa. Então, assim, essa é a questão. Por que uma social-democracia, em qualquer país, essas medidas aí, né, que o Eduardo defende, em qualquer país você vai ter a economia tende a travar, porque diminui o lucro das empresas. O que aconteceu, por exemplo, quando aumentaram a taxação das grandes fortunas na França? O Donald Trump, ele tem o livro dele, antes dele ser presidente, ele fala que ele fez a Trump Tower lá, aquele prédio lá em Nova York, e ele teve a maioria dos compradores dele foram quando a França começou a aumentar a taxação das grandes fortunas, que aí os caras não, saíram ok, de lá da França, fugiram para os Estados Unidos um monte. Então, assim, ele teve um monte de gente dessa debandada aí que fugiu para os Estados Unidos. E aí o que acontece? A economia da França trava. Faz isso na Alemanha, trava a economia. Faz isso na Inglaterra, trava a economia. Então, assim, por isso que você tem esse debate, essa briga entre liberalismo e essa estado de bem-estar social, ou social-democracia, ou qualquer. Eu não sei qual o nome que ele dá para isso, né? Porque existem vários nomes aí. Né? Centro, esquerda, não sei o quê. Tem um monte de nome, mas basicamente fazem a mesma coisa. Eles não mudam a estrutura econômica, eles simplesmente querem meter a faca no pescoço do rico para tomar mais dinheiro para poder investir em alguma coisa. Só que isso traz problemas, porque de fato, assim, os ricos que vão estar ganhando menos, eles vão parar. Se ele parar de lucrar, ele vai parar a atividade. Aí aumenta o desemprego, aí diminui o crescimento econômico, tem um monte de problemas que vão acontecer aí. Como é que o Eduardo resolve isso aí? ok, mas uma coisa que ele fala também é que dinheiro é diferente de riqueza. Por exemplo, se tu for pegar, vamos supor que tu tenha dois países. Um que tem muito, a empresa vai exportar, sei lá, banana, ela quer exportar banana, por exemplo. Vamos supor que em um país tenha uma larga quantidade desse tipo de produto ou de qualquer tipo de matéria-prima. O custo da mão de obra seja mais barato no país, entende? Eu não estou falando para reduzir o salário das pessoas, mas os salários pagos no país sejam menores, entendeu? Ou seja, tu tem mais matéria-prima, tu tem um menor custo trabalhista, por exemplo, e mesmo se for pegar, por exemplo, os custos que a pessoa vai ter nesse lugar para fazer algum produto, por exemplo, como ela já vai ter menos custo de matéria-prima. Se for pegar também o custo que ela vai ter de matéria-prima em outro lugar com taxação, mesmo que seja menor, a depender da situação, pode ser que compense mais, mesmo que a taxação do lucro for maior.
Até porque a chance de lucro vai ser maior, entende? Em escala, o lucro vai ser maior. Mesmo que a taxação seja menor, a empresa pode estar ganhando do mesmo jeito. Pô, Deu pra entender? Eu tem escrevi meio como enrolado, tu mas explicar de novo? Porque eu tive aqui um problema que eu tive que segurar aqui. Tem como tu explicar de novo essa sim. explicação aí? Porque eu não peguei tudo aqui, não. E tá falhando aí também? Não, eu tive que pegar aqui um negócio aqui. Assim, é porque assim, vamos supor que, por exemplo, tu tem um lugar que tenha uma grande quantidade de matéria-prima e a mão de obra, por exemplo, no lugar seja menor. Eu não tô falando em reduzir salário, tô falando da mão de obra no lugar, a média paga lá se for menor. E as coisas em geral, por exemplo, aluguéis, energia, até também, todos os outros tipos de custo. E até mesmo o mercado consumidor interno for maior. Aí tu vai comparar, por exemplo, esse tipo de país com outro país que não oferece isso tudo e a taxação é menor. Ok, mas se tu pegar no. Se for pegar, por exemplo, o lucro total deles, eles têm mais chance de lucrar nesse lugar. Por quê? Porque além dos custos de mão de obra ser menor, custo de o custo da mão de obra ser menor, o custo trabalhista ser menor, tu tem, por exemplo, o mercado consumidor, que vai consumir esses produtos, ou seja, ele vai circular no próprio lugar, até mesmo com menos taxação. Deu para entender? Aí, por exemplo, não, por isso que estou dizendo que não necessariamente uma taxação no lucro das empresas seria um impeditivo para a empresa se estabelecer no lugar, porque dinheiro é diferente de riqueza, entendeu? Pode ser que um certo território seja mais rico do que o outro, como, por exemplo, matéria-prima, um exemplo, e acabe compensando a maior taxação, porque a chance de lucro nominal é maior. Deu para entender? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Assim, você está colocando, por exemplo, assim, tem um país que tem a taxação maior, mas oferece uma infraestrutura melhor, seria isso? Também, ela oferece acesso mais rápido a. Peraí, só um momento. Ela oferece condições mais propícias à instalação da empresa. Eu dei exemplo de matéria-prima, por exemplo, facilidade de acesso à matéria-prima, que isso vai diminuir os custos de produção. Como no Brasil, por exemplo. Tá, Você tem também entendi. mercado consumidor, um grande mercado consumidor, que pode servir também para fazer, para consumir o produto produzido. Tá. Não, tudo bem. Aí, até aí, é, tem uma parte que faz sentido, porque você, por exemplo, pegar um país, é, sei lá, da periferia aí do capitalismo, pegar um país africano, se tiver sem impostos e tal, ainda assim não tem também um mercado consumidor e tal. Realmente não vai ter, às vezes, muita empresa não vai querer se estabelecer lá para vender produto lá. O que acontece muitas vezes, querer se estabelecer nesses países assim onde tudo é mais barato, querer se estabelecer às vezes para produção, né? Como foi o caso da China, por exemplo. Quer dizer, como foi de vários países, mas hoje atualmente é o atualmente não, mas já há 20 anos assim já é a China, né? Porque começaram a produzir lá porque a mão de obra lá era mais barata e tudo era mais barato e as indústrias começaram a migrar tudo para lá. Então, assim, essa é a grande questão. Por que, que as indústrias migraram para lá? Se ela, por exemplo, a indústria que está nos Estados Unidos, por que, que ela saiu de lá dos Estados Unidos e foi para a China? Porque justamente lá na China ela consegue maior lucro, é, porque não tem tanta taxação, não tem os salários são mais baixos, tudo, né? Então, assim, essas empresas saíram. Como é que você evita de que essas empresas saiam para ir para esses países, né? É, com proteção da economia.
isso a Europa fez, né, criou o euro tal para poder manter as empresas lá e se proteger das empresas que estão vindo, por exemplo, produzir na China para levar para a Europa. Só que isso daí leva a vários problemas. As empresas, num país que tem proteção, assim, ela perde competitividade. Então, assim, o Brasil, ele na época da ditadura começou a produzir muito a indústria nacional. O que que o Brasil fez? A gente não tem como competir com a indústria americana. O que que a gente faz? Aumenta o imposto do produto americano. Então a importação ficou mais cara. Aí, claro, a indústria nacional cresce por um período, mas ao mesmo tempo que ela cresce, a indústria nacional ela acaba perdendo, ela perde muito de produtividade, competitividade e de qualidade comparado com a empresa que está competindo globalmente. Porque a empresa que está competindo globalmente, ela está ganhando porque ela dá uma qualidade maior. Por exemplo, você está produzindo um iPhone ou um computador, né? Pô, Samsung, sei lá, produzir um computador. Aí o Brasil fecha as fronteiras, né? Começa a taxar a importação e aí começa a indústria nacional começa a ter mais força. Mas o que a indústria nacional vai fazer? Ela não tem que competir, porque ela já está no mercado restrito. Ela não tem que competir lá fora. E aí ela começa a ser uma indústria menos competitiva, começa a produzir um monte de porcaria, porque o brasileiro, para comprar um computador, vai ter que comprar um computador porcaria, que era o que acontecia na época da Cobra, né? Era o computador brasileiro, que, porra, se for comparar com um computador de nível global aí, é uma porcaria. O carro brasileiro era o Gurgel, né? Que é aquela porcaria que ninguém quer. É um carro de fibra de vidro. Aí você vai, pô, telefone. Porra, não tem, cara. O Brasil não vai produzir o telefone. Então, assim, como é que você faz para você ter isso aí? Para você ter isso aí que você falou, de ser um país, ele ter essa. Ele começar a taxar essas empresas, para as empresas competirem com as internacionais, eles vão ter que fazer isso, fechar as fronteiras, aumentar o imposto da importação. Senão as empresas internacionais vão engolir as empresas. Porra, vai engolir a empresa lá. Porra, é o que? A Alemanha está fazendo isso? Vai aumentar aqui a taxação? Pô, tu acha que uma empresa vai querer produzir na Alemanha para pagar mais imposto? Então, assim, imposto está sendo um produto de exportação deles, né? E aí a empresa fala, não, vou para um outro país que eu produzo mais por menor custo. Então vou para a China, vou para Coreia do Sul, sei lá. E aí vai para o México. E aí começa a ter esse problema. Então você tenta resolver uma coisa de uma forma que leva assim, você vai começar a tua economia, no caso ali, a Alemanha, se protegendo, vai começar a cair. O que os alemães falaram para o Trump agora, né? O Trump começou a fazer isso, né? Começou a taxar, dizer que ia taxar mais o carro alemão, né? Se eu não me engano, foi um carro essa história. E aí, não sei se foi da Alemanha ou da França, não lembro exatamente agora quem foi, mas os caras falaram exatamente isso. Tu quer tua indústria de, por exemplo, automobilística cresça, então produz carro melhor, que aí as pessoas vão querer comprar o teu carro. Não aumentar o imposto dos outros, né? Então, assim, tu tá dando para a sua própria economia um produto cada vez mais precário, cada vez pior. É, porque você tinha uma ideia de que com isso você ia conseguir arrecadar mais dinheiro das empresas para poder gastar em outra área, mas esse é o problema desse tipo de pensamento da social-democracia e tal. Ele não tem mágica, não tem como você chegar e achar que você vai tirar ali da empresa e isso não vai ter consequências. Isso tem consequências. A empresa que você tirou, ela vai ser menos produtiva, ela vai. É, e aí você
começa a fazer essas coisas, vai tentar remendar a coisa, vai começar, vamos fechar então as fronteiras, vamos fechar aqui nacionalizar as coisas, vamos tentar fechar, não deixar a gente concorrer com o nível internacional. Só que aí, pô, as empresas de nível internacional vão estar voando na tecnologia e a sua vai estar lá cada vez mais precária, cada vez pior. Não sei se tu entende essa questão, né? Porque o que acontece? Qual é a ideia no comunismo empresarial de mercado? É você não, a ideia é você não levar a esses problemas, né? Não levar a problemas que vão diminuir a produtividade na sua economia, não levar a questões que vão diminuir, né, o seu potencial de concorrência das empresas. Na verdade, o objetivo é o contrário, é você trazer o máximo possível de potencial, de produtividade das empresas, de competitividade e ao mesmo tempo você está diminuindo a desigualdade, só que por outras vias, né? Porque não é forçando a barra, não é achando que dá para forçar a barra, porque não dá. Se você começar a a enforcar as empresas para tirar, para extrair dali dinheiro de imposto, tu está causando problemas na empresa, vai sangrar a empresa. Então, como é que você faz para mudar o sistema econômico, para manter a produtividade e ao mesmo tempo você manter a produtividade e ao mesmo tempo você fazer a desigualdade, os problemas sociais diminuírem? É isso. Você muda o sistema econômico, você cria empresas mais produtivas que não dão lucro para o dono. Não são empresas capitalistas. Empresa capitalista dá lucro para o dono. Então o objetivo não é dar lucro para o dono. É utilizar o lucro na própria empresa. Então, se você tem, por exemplo, uma Petrobras, né, você cria empresas assim, você vai usando o imposto para criar essas empresas. Você tem a Petrobras. Ao invés de você pegar para dar lucro para o dono, você vai reinvestir na empresa. A empresa vai estar sempre aumentando a produtividade, vai estar sempre crescendo. E aí você tem uma economia que vai crescer, porque ela vai ter várias empresas mais produtivas e ao mesmo tempo vai reduzir a desigualdade. E reduzindo a desigualdade você resolve a maioria dos problemas sociais, resolve problemas de criminalidade, né? Grande parte deles resolve problemas de educação pública, resolve problemas de saúde pública, resolve a maioria dos problemas é, dos países atuais, principalmente os países periféricos, né, os países em desenvolvimento e os países pobres. Então, a ideia é essa aí.